Mas puxa, será que nós precisamos realmente, né, e ser frequentemente testados pela vida? Nós temos que passar por essas provas o tempo todo? Então, gente, antes de mais nada, vamos retirar das nossas mentes, definitivamente, vamos eliminar essa ideia de prova e principalmente a ideia de que eu mereço passar por isso. Olá, muito boa tarde a todos que sintonizam os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Eu sou Edgar Bin, eu sou psicanalista, filósofo, hipnoterapeuta e estou aqui ao lado da minha amada esposa Eliane Bin, que também é psicanalista, é terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos. Queridos, hoje a gente vai bater um papo sobre um comportamento, né? Um comportamento fundamental que todos nós devemos adotar nas nossas vidas. Um comportamento que, se nós não aplicarmos nessa realidade que a gente está inserido aqui na matéria, a nossa vida fica bastante complicada, né? Eu diria até que a nossa vida ficaria insuportável. Trata-se da paciência. A paciência. A paciência, gente, é uma virtude que muitos de nós lutamos para cultivar nas nossas vidas. E é luta mesmo, sabe? A vida, ela muitas vezes exige de Desafia, né? nós um bocado para a gente conseguir desenvolver a paciência. E para dar a dimensão da importância desse tema, eu queria iniciar a nossa reflexão trazendo uma frase de Jesus, né, que Mateus registrou no capítulo 6, versículo 34 do seu evangelho. Disse Jesus: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. É o que Jesus quis dizer com essas palavras, hein? Será que ele nos aconselhou a não nos preocuparmos com o futuro? Será que era isso que ele queria dizer? Bom, primeiro, vamos analisar essa palavra que Jesus usou, né? Inquietação. O que é inquietação? Inquietação é um estado de preocupação constante, né? Algo que nos impede de ter paz, de ter tranquilidade. Essa palavra nos remete ao desespero, a pensamentos obsessivos, é uma preocupação excessiva com alguma coisa, às vezes com mais de uma coisa, né? A inquietação é, de fato, a grande inimiga da paciência, né, Eliane? Pois é, né? Como é complicado. Mas e quando estamos inquietos? É sinal que não estamos presente com o momento. Ou seja, ou estamos revivendo, né, a nossa mente o tempo todo ali, né? Quer dizer, falar quietamente. Não, mas a nossa mente fica num loop de pensamentos. Ou nós estamos no passado, né? Ou estamos gastando energia na ilusão, presta atenção, gente, na ilusão de que podemos antecipar o futuro. A inquietação nos impede de apreciar o momento presente. E ela nos distrai das coisas que realmente são importantes para a nossa vida, para a nossa consciência. A inquietação, então, nasce do desejo de controlar as situações da vida. E ela encontra um terreno fértil na falta da fé. Que enquanto estamos inquietos, a gente perde a nossa fé. É quando você não consegue conviver com o fato de que o único controle que temos é como vamos agir diante dos acontecimentos da vida. Repete isso é importante as pessoas entenderem, né? Qual que é o único controle que nós temos na vida? É agir diante de cada acontecimento da vida, no momento presente. Diante dos relacionamentos que a vida nos apresenta, diante das adversidades. O único controle que a gente tem é no presente, é naquela hora que está acontecendo, né? Naquela situação, naquele relacionamento. É no agora, né? Exatamente. E quando a gente entende que a gente tem a possibilidade de reconhecer Deus como ser supremo, justo e bom, a gente começa a ver a nossa vida como um mecanismo de evolução, né? As dificuldades que enfrentamos são, no fundo, oportunidades de aprendizado necessárias ao nosso crescimento. Quando nós temos uma fé robusta, a gente
nos dá a certeza de que o amanhã será provido pela divina providência. Nós sempre falamos, né, o que nós sempre falamos aqui, Deus, né, o universo, sempre vai conspirar a nosso favor. A fé nos leva a um estado de certeza que combate a incredulidade, o desespero e a inquietação, no final das contas, né? Quando Jesus disse a cada dia basta o seu mal, ele nos recomendou que nos concentrássemos nos problemas reais do instante que a gente está vivendo, do presente, confiando que no futuro as coisas vão seguir a ordem divina e que tudo vai estar organizado de acordo com este pensamento maior, né? E virá, assim como no presente, sempre em nosso benefício. Bom, mas se é assim, se é tudo para o nosso bem, então por que a gente sofre, hein? Como que a paciência pode ser mantida quando a nossa fé dá aquela escorregada? Porque ela dá, né? Vacilada. Ela dá. Dá, gente. É humano isso. Esperança, sem fôlego, né? Mas, bom, primeiro precisamos entender que sofremos porque escolhemos sofrer, tá? Porque desafios, eles vão surgir. Os desafios que a vida nos apresenta têm por finalidade 3 atributos fundamentais do espírito, gente. Ou seja, a inteligência, a paciência e a resignação. As palavras suportar com paciência e resignação adquirem um significado mais amplo quando entendidas a partir da verdadeira consciência do espírito. E com paciência fica mais fácil entender por que vivemos determinadas experiências na vida, né? Existe uma lógica para tudo que acontece. Por exemplo, quando nós estamos diante de uma dificuldade, se nós olharmos para a situação com paciência e presença, fica mais fácil identificar o que aquela situação quer nos ensinar. Aquietar os nossos pensamentos diante da dificuldade vai nos direcionar nas ações que precisam ser exercidas para conseguir, aí sim, mudar aquela situação. No entanto, sem a paciência, nós deixamos que os nossos pensamentos de limitação assumam o controle, porque a ansiedade, ela se nutre desses pensamentos, né? E aí tudo fica mais complicado, passamos a ter uma visão pessimista do futuro e isso dificulta a solução de qualquer tipo de problema, né? No presente, né, vivendo agora, a gente tem a ilusão de que no futuro, né, os problemas vão ser resolvidos, né? No entanto, a gente só resolve as coisas no agora, no presente que você vai conseguir desenvolver as ações que vão repercutir no amanhã, no futuro. E as pessoas estão preocupadas lá na frente, né? Mas aí muita gente pode estar dizendo assim, mas puxa, será que nós precisamos realmente, né, e ser frequentemente testados pela vida, né? Muitas religiões, muitas abordagens dizem isso, que nós estamos sendo testados. Nós temos que passar por essas provas o tempo todo? Então, gente, antes de mais nada, vamos retirar das nossas mentes, definitivamente, vamos eliminar essa ideia de prova e principalmente a ideia de que eu mereço passar por isso, tá? Vamos colocar no lugar dessas palavras a palavra despertar. Isso se aproxima muito mais da verdadeira realidade do nosso ser, né? Do nosso ser espiritual. A finalidade da nossa vida na matéria é este despertar da consciência do nosso verdadeiro eu, da nossa verdadeira essência, do nosso espírito, que é feita por meio das nossas experiências, vividas aonde? Aqui na matéria. E por quê? Porque o exercício do livre-arbítrio requer uma vida repleta de experiências e relacionamentos. A gente não vai despertar isolado, né? Exatamente. Como fala, num retiro. Você pode até passar um retiro por alguns dias, mas viver isolado, você não vai despertar sua consciência. E isso se dá através do quê? Das nossas escolhas. Então, o livre-arbítrio é exercido por meio das nossas escolhas e das nossas ações. Por isso, quando estamos exercendo o nosso livre-arbítrio por meio das nossas escolhas, é quando temos a oportunidade de expandir, né, nossas consciências.
Porque até, né, estamos inconscientes da verdade. Acreditamos que estamos sendo, como eu disse, testados, provados. E a pergunta que eu faço é: testados por quem? Né? E para quê? Por Deus, gente? Será que Deus, conhecendo quem somos, né? Sua imagem e semelhança, ele vai perder tempo em testar alguém? Ou será que estamos sendo testados por nós mesmos? Será que estamos sendo testados pela nossa própria consciência? Eu acredito mais nessa possibilidade, tá? Porque se passo por alguma adversidade, ela é apenas o resultado de uma escolha feita. Oportunidade esta para escolher diferente daquilo que eu escolhi anteriormente. Mas aí você poderia perguntar: isso de fato, Eliane, desenvolve nossa paciência e resignação? Sim, claro que sim, com qualidades do espírito, tanto a paciência e a resignação, que nós podemos também chamar de aceitação, como não? Né? Resignação é sinônimo de aceitação. Exato, são desenvolvidas, tudo isso é desenvolvido pelo exercício de nada mais, nada menos do que do nosso livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio direcionado para o bem, né? Também tem isso, né? Você vai usar seu livre-arbítrio por mal, também não vai resolver muita coisa, Você né? vai colher o mal. E é importante a gente entender o bem como a consciência espiritual da nossa verdadeira essência, né? Porque é aquilo que eu costumo dizer, se você faz o bem para o outro e mal para você, tá errado. Se você faz Tá na inconsciência. mal para o outro e bem para você, também tá errado. Tem que ser bom para todo mundo, né? Apenas o exercício constante do bem permite o desenvolvimento necessário para que essas qualidades do espírito se tornem naturais, né? E a paciência é uma delas. Mas como ter paciência com o meu inimigo, né? Você deve estar se perguntando, né? Como ter paciência com as injustiças da vida? Como ter paciência com os outros? Como ter paciência com as pessoas que têm comportamentos e atitudes diferentes das minhas e com as quais eu não concordo, né? De fato, é desafiante ter paciência com tudo isso. A gente não está aqui dizendo que é, né, um trabalho simples a ser feito. No entanto, existe um jeito fundamental para entender tudo isso, que é a necessidade do autoconhecimento. Tudo começa por aí. A gente tem que saber se autoconhecer. Se você se conhece plenamente, você vai conseguir olhar para o outro de um lugar maduro, com consciência, e vai perceber a dimensão real daquilo que você está observando. Exato. Né? O inimigo deixa de ser inimigo e passa apenas a ser uma outra alma, um outro ser que nada mais é do que o reflexo da sua própria consciência. Tenha sempre isso em mente. Semelhante. Tenha sempre isso em mente. E a injustiça passa a ser entendida como algo necessário para despertar espiritual de cada um. E aí você começa a perceber que tudo não passa de julgamento e definição da perspectiva do seu ser. Exatamente. Você começa a entender que nunca vai conseguir mudar o outro. Você passa a entender a condição de cada ser e não se irrita mais com as atitudes dos outros. Mas aí você começa a perceber, você começa a focar nas suas atitudes e comportamentos e não mais nas dos outros. Que é isso que faz o outro mudar, a partir do seu comportamento, a partir das suas atitudes. Bom, mas será que a paciência é um atributo só de quem atingiu um determinado grau de despertar de consciência, que, né, deixa ele diferenciado do resto da humanidade? Será que é uma característica apenas dos espíritos evoluídos? Será que é isso? Esses grandes mestres que passaram aqui, né, nesta vida. Gente, mais uma questão para a gente refletir. Eu não diria espíritos evoluídos, mas sim espíritos despertos, tá? Ou seja, os espíritos despertos têm sim mais paciência. Por quê? Porque eles têm mais fé. Eles conhecem o funcionamento do universo. Eles têm conhecimento de Deus. Portanto, não pensemos que paciência é atributo de espíritos mais evoluídos. Nossa paciência é limitada, sim, pelo nosso grau de consciência. Mas todos têm a capacidade de desenvolver a paciência pelo seu constante despertar espiritual. Como o Edgar falou, isso se faz através do autoconhecimento. Pois é, e a paciência, gente, é um exercício contínuo, tá? Não adianta você falar, agora eu estou paciente, pronto, não preciso. Não, você tem que fazer isso constantemente. Isso é desenvolvido
através do autoconhecimento, como a gente já disse, mas pelo exercício da empatia, pelo exercício do amor, pelo exercício do livre-arbítrio, como a gente já disse, né? O excepcional filósofo Nietzsche disse que aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer coisa, né? Exatamente. Então, qual é o teu propósito? Qual é o teu objetivo? Você tem um? Você já identificou qual é o seu? Sêneca, que é um outro filósofo excepcional, disse assim: apressar-se é próprio dos tolos. Então, querer antecipar as coisas é uma bobagem. Tudo tem o seu tempo para acontecer. E quando Né? você tem essa consciência do que é verdade, aí sim acontece esses saltos que a gente fala até salto quântico. Mas precisa despertar, né? Tem o seu tempo. E aí a gente percebe que ela, né, é essencial. A paciência é essencial para nos ajudar a enfrentar as dificuldades com mais serenidade, né? Com mais sabedoria. Exato. Mas como nós costumamos fazer aqui no nosso programa, a gente vai dar algumas dicas, né? Algumas sugestões simples, né, Eliane, para Sim. que nós possamos aplicar mais a paciência no nosso dia a dia, né? Sim. A primeira dica que a gente dá é, né, na hora de um momento que você está inquieto, né, com alguma adversidade, alguma situação que está se apresentando ali na sua vida, respire fundo, gente. Respirar é fundamental. Por quê? A respiração profunda, ela traz oxigenação para as nossas células. E, consequentemente, ficamos mais sensíveis à nossa verdadeira essência. A gente começa a encontrar respostas daquela situação. Isso ajuda a acalmar a mente e o corpo. Então, como tem aquela figurinha lá, né? Não pire, né? Como que é? Não pira, respira. Não pira, respira. Então, respiração profunda. Pois é, outra dica é praticar meditação, né? Isso daqui já né, mais batido do que outra Mas é coisa, mas a gente fundamental. tem que falar sempre por quê? Porque por mais batido que seja, ninguém faz, ninguém medita, né? A meditação diária nos conecta com o nosso eu superior, ela aumenta a capacidade de concentração, ela reduz a ansiedade. Por quê? Porque ela nos traz para o presente, né? Ajudando assim a gente a desenvolver essa serenidade necessária. E olha que interessante, né? Como uma coisa está ligada à outra. Respirar e meditar. Então, a gente tem a ideia que meditar demanda horas, né? Sei lá, meia hora, 20 minutos. E às vezes, gente, é 2 minutos, 1 minuto. Quando você respira, como o Edgar falou, a respiração te traz para o momento presente. Isso já é uma meditação. Então, quando você foca na sua respiração, você sai dos pensamentos, né, que estão voando por aí, né, o amanhã, o passado, o que eu vou fazer e tal, e volta para o seu momento presente. Isso é meditação, né? Outra dica é mantenha uma perspectiva das coisas positivas. Encare os desafios como oportunidade, gente. Faça as pazes com tudo que acontece no seu dia a dia, né? Então, são oportunidades de autoconhecimento e de despertar da verdade. Então, isso é fundamental também. Perspectivas positivas. Desenvolva a empatia, né? Isso também é algo que está muito raro nos dias de hoje, né? Tenta entender o ponto de vista dos outros. Isso é importante, sabe? O ponto de vista é uma premissa de cada um. As pessoas, elas enxergam a partir do lugar onde elas estão, né? Exato. Cada um vê as coisas com os seus olhos. Pontos de vista não precisam ser certos ou errados, né? O ponto de vista do outro não torna o seu ponto de vista certo ou errado e nem vice-versa. E tá tudo bem, sabe? É legal ser diferente, gente. São apenas pontos de vista, né? Isso pode ajudar a gente a ser mais paciente nas situações de conflito, por exemplo. Perceber que o outro tem o direito de pensar como pensa e está tudo bem. A questão do ponto de vista é que o ego fala mais alto, né? Então, a gente quer que o nosso ponto de vista Prevaleça. seja, né, o melhor e que prevaleça, né? E ninguém consegue enxergar o mundo da perspectiva de outros olhares, né? A gente só olha o mundo a partir do nosso olhar. Isso não tem como mudar e a gente não pode querer que o outro enxergue o que a gente está enxergando, né? Cultive a gratidão. Essa é uma outra dica também fundamental. A gente tem falado muito da gratidão aqui, porque, gente, muda a energia, né? Apreciar o que você tem, em vez de focar no que falta, né? Faz toda a diferença nas nossas vidas. Apreciar o positivo é muito mais edificante do que só enxergar o lado feio, o lado escuro da coisa, o lado negativo.
Tudo tem seu lado positivo. Acredite. Ser grato muda qualquer desafio da nossa vida. Tudo, tudo, tudo. Onde você pode imaginar, mesmo nas piores situações, tem algo positivo. Então, olhe para isso, né? Pois é. Você tem expectativa sobre as coisas? E é outro problema, né? Eu sei como é. Para com isso, né? Para de ter expectativa sobre as coisas. Entenda que as coisas não vão sair exatamente como você planejou e está tudo certo, né? Os erros que às vezes aparecem, os contratempos, são parte da jornada e fazem parte de algo maior que ainda a gente não tem capacidade de entender, mas que lá na frente a gente vai entender e vai ver como foi bom, né? Então, Exato. sem expectativas. Né? Não coloque, não defina nenhum resultado, porque aí, né, vem problemas, surgem problemas ainda maiores. Pratique a autocompaixão. Então, seja gentil consigo mesmo. Quando você falhar, né, cometer erros. Lembre-se de que o erro é definido a partir de uma perspectiva. Ao invés de questionar o errado, né? Pergunte o que está certo sobre aquele suposto, gente, entre, né, aspas, aquele suposto erro. Porque tudo segue um propósito maior. Como o Edgar falou, a gente não tem essa visão sistêmica ainda de conhecimento para apontar que a gente errou. A gente não sabe. Então, tenha compaixão, de você mesma. Entenda que você só fez uma escolha equivocada, né? Não existem erros, apenas aprendizados que fazem o quê? Fazem a gente despertar essa consciência maior, Pois né? é. Cuida de você, viu? Cuida um pouquinho de você. Desenvolva uma É. rotina de autocuidado. Isso também é muito importante. Reserva um tempo para cuidar de si mesmo, porque quando a gente desenvolve atividades que são prazerosas para nós, vou dar alguns exemplos aqui: leitura, exercício físico, hobbies relaxantes, tudo isso pode ajudar muito a manter a tranquilidade da sua mente. Quando você dedica um tempo para você, você percebe, né? Você dá um recado para o universo que fala: ó, eu sou importante, É. né? Então, isso faz com que a gente, de fato, também desenvolva paciência e tolerância, inclusive com as outras pessoas. É. Evite comparações, gente. Cada pessoa é única no universo. Cada um tem as suas características. Comparar-se aos outros é perda de tempo. Pode gerar, sim, frustração e potencializar o quê? A impaciência. Pois é. E também, como não poderia deixar de ser, busque apoio espiritual, né? A fé e a espiritualidade, elas andam juntas, gente. Orar é uma forma de se conectar com Deus, com o universo. Acredite na sua espiritualidade, acredite na perfeição divina que rege a tudo. E a oração, ela vai te fortalecer tanto na paciência como na resiliência. Isso tem comprovação científica, tá, gente? Exatamente. E, gente, para encerrar, né, lembremos que a paciência é uma virtude que nos permite viver de forma mais plena e consciente. Ela nos ajuda a enfrentar as dificuldades com serenidade, sabedoria. Ela nos ensina a apreciar cada momento da vida, sem defini-los como bons ou ruins, mas sim como sendo oportunidades de cada momento, né? Um presente da vida. Cada momento nosso nada mais é que um presente da vida. Jesus nos convidou a viver o presente e confiar na providência divina, né? Então vamos seguir essa consciência maior. Que nós possamos, então, com paciência e fé, gente, caminhar firmemente na nossa jornada, confiando que cada desafio é uma oportunidade de despertar espiritual e que cada momento na vida é uma bênção. Exatamente. Como disse Lao Tzu, a natureza nunca apressa as coisas, mas tudo é realizado. Que possamos seguir, né, nesse exemplo, vivendo com calma, sabedoria, paciência, confiantes de que sempre estamos no caminho certo. Não existe caminho errado. Guiados pelo amor, pela fé e pela providência divina. Querido ouvinte, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Semana que vem a gente volta, 12h30. E se você quiser mais conteúdo como esse, segue a gente nas redes sociais. O Instagram da Eliane é o @ElianeBim e o meu Instagram é o @EdgarBim. Vai ser muito legal interagir com você por lá. No YouTube a gente também tá lá, estamos Tá lá lá. marcando presença. Você Ajuda o canal nosso a crescer, né, gente? Vamos quer lá. conteúdo de qualidade, quer mais informação sobre despertar de consciência, acessa lá youtube.com/BIM91. O canal é BIM91. Aproveita para se inscrever no canal, ativa as notificações.
Curte, compartilhe os vídeos, né? É muito Comente nossos importante. vídeos também, isso é muito importante. A gente responde sempre que é possível, tá? E se você quiser cuidar aí da cachola, né? Cuidar da mente, isso é muito importante, porque a gente está sempre submetido a problemas que vão afetar a nossa mente. A gente pode conversar sobre a hipnoterapia, que é uma técnica extremamente eficaz para tratar traumas de qualquer natureza, fobia, dificuldade para engravidar, para emagrecer e muitos outros problemas que são controlados pela nossa mente. Manda uma mensagem para mim pelo WhatsApp no número 11 97563 3113, 97563 3113. E se você quiser agendar uma consulta com a Eliane, tanto para psicanálise sistêmica, que é uma abordagem holística muito interessante que vai te ajudar no campo físico, mental, emocional e espiritual, ou se você quiser marcar também com ela uma constelação sistêmica, manda uma mensagem para ela também no WhatsApp. O número dela é o 11 98420 9959. 11 98420 9959. Queridos, semana que vem a gente volta. Sábado que vem, 12h30. Tenham todos um lindo e abençoado final de semana. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.